Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda antena aberta da RSA-LP Moçambique, em parceria com a CFA, Carlos Freitas Vilanculos e Associados, Sociedade de Advogados Moçambicana. Esta segunda antena aberta tem como tema o compliance empresarial e a prevenção do branqueamento de capitais em Moçambique, com o lançamento de um e-book com legislação sobre o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em Moçambique. Esse e-book estará disponível no nosso site em www.rsa-lp.com, no separador de e-books, e podem perfeitamente fazer um download gratuito deste e-book que tem toda a legislação que se aplica a esta temática. Comigo aqui tenho aqui ao meu lado os nossos colegas Carlos Freitas Vilanculos, do meu lado esquerdo na ponta, que é o sócio responsável pela CFA em Moçambique, e tenho aqui ao meu lado, aqui no meio, o meu associado, o nosso colega João Luís Soares, que é associado na RSA Lisboa e é um dos associados do Departamento de Penal e Sancionatório da RSA Raposo Sutil e Associados. Cada um de nós terá aqui os seus 15 minutos de apresentação. Eu farei uma apresentação inicial sobre o compliance empresarial em Moçambique, uma coisa muito simples, ao mesmo tempo que faço também a exposição do e-book. O João passará a apresentar a dimensão normativa e sancionatória do fenómeno de branqueamento de capitais em Moçambique e em geral. E o Carlos será um bocadinho mais específico e falará um bocadinho mais sobre a Lei 14 de 2023 e todas as recentes alterações a esta legislação que entraram em vigor recentemente. No final teremos um espaço de Q&A, ou seja, de perguntas e respostas, às quais nós pedíamos que as colocassem no chat e, posteriormente, nós teríamos todo o gosto em conseguir responder algumas, ou tentar, pelo menos, responder algumas, e se não conseguíssemos responder, faremos o favor de, depois, mais tarde, apresentar as respostas via e-mail. Portanto, entrando um bocadinho no tema do e-book, o e-book é uma compilação da legislação. Começamos por apresentar a legislação 14 de 2023, depois a lei 15 de 2023, que aprova o regime jurídico da prevenção e repressão e combate ao terrorismo. Depois temos o decreto 53, o decreto 54, as resoluções e, por fim, a legislação, portanto, a lei que altera quer a lei 14 de 2023, quer a lei 14 de 2000, desculpa, 15 de 2023. Portanto, no espaço do ano tivemos logo duas alterações legislativas. Bom, entrando rapidamente na minha apresentação e, e uma vez que o compliance está devidamente entroncado na questão do branqueamento de capitais, começamos por fazer uma introdução um bocadinho sobre o que é o compliance, e esta frase da doutora Ruth Steinholz resume em 3 ou 4 palavras o que é o compliance em inglês de facto, o compliance é um resultado e nunca será uma aproximação. Ou seja, o compliance tem que ser visto como algo a que as empresas recorrem para chegar a uma série de regras, a uma série de princípios, a uma série de valores que têm que ser devidamente construídos por forma a criarem regras e estruturas normativas dentro das empresas, dentro das sociedades comerciais, que levem ao chamado compliance. De onde é que vem o compliance? O compliance vem da expressão to comply, ou seja, estar em conformidade. Portanto, temos um sistema de medidas, um sistema esse de medidas que asseguram que as empresas são cumpridoras de normas a que estão sujeitas e que vão punir os seus infratores. E aqui chegamos a este quadro que refere e que resume muito bem o que é o compliance. Portanto, temos o compliance resulta de políticas e procedimentos que, por sua vez, vão, no fundo,
influenciar tudo o que são códigos de conduta que são criados dentro das empresas. Por sua vez, teremos planos de prevenção de corrupção, a criação também de matrizes de risco e também ter os manuais de prevenção de branqueamento de capitais. Especificamente sobre este tema, os meus colegas serão oradores, mas o que é importante é, para chegarmos a um compliance, para evoluirmos ao conceito de compliance, temos que ter noção de que, no topo de uma hierarquia, há alguém que será um CEO, será um conselho de administração, em conjunto com o diretor de compliance, que vai criar uma série de normas que vão, no fundo, reger e que vão ajudar a gerir não só a empresa para o exterior, mas essencialmente para o interior. E daí que o compliance seja muito importante. Seja um compliance que é definido do topo para baixo e que tem impacto nas pessoas, nos trabalhadores que fazem parte dessa empresa. Dentro destes programas de compliance que estamos a falar, temos, de facto, os códigos de ética, que já falei. Depois, evoluímos para os canais de denúncia. Canais de denúncia esses que são plataformas que são criadas não só online, mas através de linhas telefónicas, as chamadas hotlines, através dos quais os indivíduos podem reportar comportamentos inadequados, ilegais e antiéticos. São canais de denúncia que vão permitir, por exemplo, que um funcionário, um cliente ou até mesmo um público em geral denunciem situações de forma anónima que ocorram dentro de uma empresa. Podemos falar de uma questão de fraude, podemos falar de uma questão de assédio, uma questão de racismo, uma questão de corrupção, violações das próprias códigos de conduta internos. Há um trabalhador que se sente vítima de um assédio moral. Tem esta hotline, tem este canal de denúncia para denunciar. E depois, internamente, estes canais de denúncia terão que ter normas, e normas essas que têm que ser monitorizadas constantemente. E esta monitorização constante é fundamental. Porquê? Não basta eu ter um código de ética numa empresa, não basta eu ter um canal de denúncia, se não faço uma monitorização. Imaginem que há uma denúncia de uma empresa que tem um caso, por exemplo, de racismo. É preciso pegar nessa denúncia e fazer o seu acompanhamento para que tenha resultado. Que não sejam apenas denúncias que caem, desculpa a expressão, em saco roto e que não têm consequências. Portanto, há necessidade de monitorização constante e monitorização constante na questão, por exemplo, das transações, das atividades financeiras, por exemplo. Identificar qualquer indícios que existam de lavagem de dinheiro, por exemplo, ou financiamento. Há uma identificação de uma operação suspeita com um fornecedor, com um cliente. Há uma análise dessa transação. Portanto, é preciso monitorizar. Não só a nível de canais de denúncia, mas também a nível de códigos de ética, mas também a nível de relações comerciais. E aqui é o externo e o interno de uma empresa. Esta monitorização constante é feita também através da due diligence que tem que se fazer aos clientes. São os KICs, os Know Your Customers, os questionários que se fazem aos clientes, são processos contínuos que as empresas têm implementadas que vão validar e atualizar todas as informações dos clientes. E isto vai incluir a identidade, entender a natureza, avaliar o risco de prevenção, do branqueamento e acompanhar as transações. Tudo isto acompanhado e tudo isto devidamente implementado com tecnologia e análise de dados que existe. A inteligência artificial, por exemplo, que me permite, por exemplo, gerir um canal de denúncia com um chatbot. Um bot que é, no fundo, uma máquina, um robô que me está a ajudar. Mas isto não substitui a intervenção humana. E, portanto, esses sistemas automatizados têm que ser monitorizados constantemente, tem que haver uma análise dos comportamentos por parte do ser humano. E aqui chegamos aos relatórios de comunicação. Os relatórios que as empresas serão obrigadas a fundamentar, a preparar, sempre que existe uma atividade potencialmente suspeita. E eis que chegamos também à obrigatoriedade dos programas de formação. E aqui é onde estamos. Onde estamos, esta antena aberta que nós preparámos, vem dessa necessidade e dessa obrigatoriedade que as empresas têm que dar formação, formação regular, não é dar um programa de formação hoje e nunca mais dar, sobre estas temáticas, sobre prevenção de branqueamento,
sob métodos de detenção, sob procedimentos de reporte, garantindo que a empresa esteja devidamente preparada para identificar e agir sobre atividades suspeitas. Um dia que haja um problema, um dia que haja uma fraude, um dia que haja um assédio, o CEO tem que ter a certeza que todos os seus trabalhadores tiveram formação nesta área e que todos eles só atuaram daquela forma porque não respeitaram não só o código de ética, não só as políticas de compliance, mas também a formação que o CEO prestou através de empresas especializadas, através de escritórios de advogados, através de empresas de consultoria que lhes deram, no fundo, formação e treinamento. E depois, por fim, teremos também a cooperação internacional e a partilha de informações. E aqui não nos podemos esquecer de onde Moçambique está. Moçambique está a fazer um caminho muito importante e nesta área Moçambique tem, e refiro, legislação de topo. Apenas precisa de alguma ajuda a implementar a legislação que tem, a implementar as regras, porque tem os meios para atingir os fins. E aqui cabe-nos a nós, sociedade civil moçambicana, nós que somos advogados, nós que trabalhamos, nós que fazemos, em encontrar o caminho e ajudar as autoridades a implementar e, essencialmente, orientar as empresas para que tudo isto seja implementado. Pergunta que se coloca: programas de compliance são obrigatórios? A resposta é óbvia. Não tendo um programa de compliance, há uma perda total de confiança. Há uma perda total de confiança nesta empresa. E as empresas, cada vez mais, nomeadamente as internacionais, as multinacionais, que têm grande peso na economia moçambicana, atuam umas com as outras, contratam umas com as outras, em função de saber se têm ou não têm código de ética, em função se têm ou não têm código de compliance. Porque imaginem uma fraude, imaginem uma desconfiança que existe no ambiente de negócios, um dano reputacional. Existe em específico com um banco que contrata com uma seguradora. Isto vai contaminar este ambiente de negócios, vai contaminar estas relações e há, de facto, sanções por parte do regulador e vai haver impactos negativos e muita desconfiança no ambiente de negócios, o que vai levar a, muitas vezes, a perda de negócio e a perda. Portanto, há uma crescente, cada vez mais uma crescente preocupação por parte do tecido empresarial em querer ter programas de compliance. Por fim, para vos terminar, deixo-vos aqui com estas duas reflexões, em que, de facto, tem que haver uma crescente exigência dos padrões de éticos e de autorregulação, e, ao mesmo tempo, uma sofisticação nos programas de ética e de compliance, em especial com as multinacionais que influenciam o nosso tecido empresarial em Moçambique. Portanto, temos que ter noção de que não se trata apenas de um conjunto de burocracias, de regras, mas sim de uma mudança do mindset, da mudança de uma atitude, de um comportamento empresarial que se quer cada vez mais ético e cumpridor destas normativas. Pronto, não vos tomo mais tempo. Obrigado. Passo a palavra aqui ao meu colega Carlos Freitas Vilanculos. Obrigado, Pedro. Pela excelente apresentação. Bom, eu proponho falar assim, brevemente da lei moçambicana, que é a lei número 14/2023, que estabelece o regime jurídico e as medidas de prevenção da criminalidade e financiamento do terrorismo. É uma lei bastante avançada, que reconhece que, de facto, os crimes de corrupção, de estupefacientes, os crimes de terrorismo e tantos outros têm crescido bastante e afetam o tecido económico do país, o que obriga a que todos esses crimes precedentes tenham, de alguma forma, de ser os seus proveitos, os seus resultados tenham de ser também sancionados porque provém de fontes ilícitas. Então, sucede que temos agora esta lei número 14/2023 com o seu regulamento, que é o 15/2023. É um esforço enorme do governo em aprovar ou colocar o país na rota do combate a este mal, que não só é de Moçambique, é um mal global. Temos também a lei número 15, que também estabelece o regime jurídico da prevenção e repressão ao combate ao terrorismo e proliferação de armas
de destruição em massa. Esta lei também vem ao abrigo da situação em que o país está a viver recentemente, que são os ataques terroristas na zona norte. Um dos debates que tínhamos a nível local era, no início deste fenómeno, como é que enquadraríamos, porque o país não tinha a tipificação clara deste tipo legal de crime e entende-se com esta lei vem-se fechar este fato, que também tem o seu decreto regulamentar. Dada a dinâmica deste fenómeno de branqueamento de capitais, houve necessidade olha, que a lei de 2023 e já agora ela tem alterações. Vamos avançar. Essa alteração vem da lei, lei 3/2024, que altera algumas disposições da lei anterior. Em relação à definição, ou melhor, ao objeto desta lei, o âmbito, ia dizer que no âmbito da presente lei, a grande novidade que encontramos é que ela não só se aplica a pessoas coletivas, mas também aplica-se a pessoas singulares, incluindo as pessoas que têm personalidade jurídica. Aplica-se também a organizações sem fins lucrativos. Esta é a grande novidade. Então, e pela forma como a técnica legislativa que foi adotada obriga a que todas as entidades, assim como financeiras, assim como não financeiras, tenham de ter uma espécie de um ministério público dentro delas para controlar a sua aplicação. Então, aplica-se também a entidades financeiras e não financeiras, desde que estejam sediadas no território nacional, as respectivas, as sucursais, agências filiais ou qualquer outra forma de representação. Segundo esta lei, o branqueamento de capitais, como define, comete o crime de branqueamento de capitais aquele que converter ou transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de bens ou produtos obtidos por terceiro ou por si, ou direta ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante desta infração seja criminalmente perseguido, ou seja criminalmente sancionado. Então, o elemento fundamental que se deve ter em conta é o fato de a lei olhar para o crime precedente como um fato ilícito e a ideia de dissimular o resultado que provém deste fato ilícito. Considera ainda que é crime de branqueamento de capitais quando se oculta a verdadeira natureza ou origem, ou ainda a localização, ou ainda a disposição, movimentação ou a titularidade de certos direitos ou bens. Comete ainda o branqueamento de capitais aquele que é adquirir, possuir ou utilizar, tendo conhecimento no momento da aquisição ou da utilização, ou no momento inicial da detenção de direitos ou bens, que esses direitos ou bens são provenientes da prática de qualquer forma de comparticipação das infrações precedentes. São infrações precedentes, de acordo com a lei do branqueamento de capitais, a associação criminosa, o terrorismo, o financiamento ao terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa, o homicídio, ofensas corporais qualificadas, o rapto, o cárcere privado, o tráfico de seres humanos, assim como tantos outros.
A questão fundamental que estamos a discutir aqui entre colegas é o fato de o artigo 7 fazer uma enumeração taxativa dos pontos que a lei considera como crimes precedentes para o crime por observação, o crime de branqueamento de capitais. Ou seja, podemos estar numa situação em que o indivíduo pratica um determinado crime, um fato ilícito que não tenha sido enumerado nas disposições da lei e desse provento obter um bem ou um direito ilícito. A lei não vai criminalizar este fato ilícito como branqueamento de capitais, porque o crime que lhe precede não está na enumeração que a lei coloca. O que, no meu entender, no nosso entender, não nos parece ser muito bom. Devia, todo o bem que tenha sido colocado a circular no sistema financeiro com finalidade última de o branquear ou de o tornar lícito, devia ter esta consideração de branqueamento de capitais. Uma questão que ficou aí atrás é que o crime de branqueamento de capitais pode até ser punido, ainda que o fato ilícito ou o crime precedente tenha sido praticado no estrangeiro. Imaginemos um rapto que ocorre fora de Moçambique e os proventos deste rapto são verificados no território nacional. Então, o território nacional tem competência para julgar o crime de branqueamento de capitais, ainda que o seu crime precedente tenha se verificado fora do território nacional. Outra questão nova que a lei traz é que, ainda que no crime precedente tenha havido absolvição, mesmo assim, se provar que houve proventos, houve benefícios do crime precedente e esses benefícios têm caráter de ilícitos, a lei continua, mesmo assim, a julgar esses fatos como um crime de branqueamento de capitais. Então, a questão fundamental que devemos ter em conta é que as fases. Tiramos o que então, é que o crime de branqueamento de capitais é sempre um crime que depende da verificação de um ou outro crime. Não há uma espécie de hierarquização, não é um crime maior ou um crime menor. É que, para o que ele se observa, é preciso que tenha havido um crime precedente. Vou passar a palavra ao meu colega, o João, para falar do dever das instituições financeiras. Muito obrigado, Carlos. Este tema da prevenção de branqueamento de capitais é um tema desafiante, independentemente do ordenamento jurídico em que estejamos a analisá-lo. Portanto, o ponto de vista tem que sempre passar por uma mudança de paradigma. Como o meu colega Pedro Paes acabou por referir, e bem, nós estamos perante aquilo que é uma legislação de topo, que, portanto, tem todos os mecanismos e todos os instrumentos necessários para fazer um acompanhamento, uma monitorização e um combate a este fenómeno de prevenção de branqueamento de capitais. Também aqui em Moçambique, isto é, tendo em conta as especificidades socioeconómicas, políticas existentes, mas a verdade é que estas leis, como aliás todas estas prerrogativas de AML, assentam numa ideia muito concreta, é que estas preocupações não podem ser preocupações conjunturais, têm que ser preocupações estruturais, isto é, assimiladas pelas próprias empresas, assimiladas pelas próprias entidades obrigadas, naquilo que são desideratos de construção de culturas de cumprimento normativo, de integridade e de transparência. Isto na prática quer dizer que aquela ideia que existia, que as entidades obrigadas eram muitas vezes lugares de uma opacidade desejável, até como forma de obstaculizar aquilo que são fenómenos de investigação criminal, está completamente ultrapassada. Hoje em dia esta prevenção de branqueamento de capitais, como outras preocupações referentes à prevenção da corrupção e este crime ou estes crimes penais económicos, entraram dentro das empresas, entraram dentro das entidades obrigadas. E, portanto, nós hoje estamos aqui perante aquilo que é uma necessidade de estas leis, destas redes legais, serem conhecidas não só pelo responsável pelo cumprimento normativo, que aqui nesta legislação moçambicana se designa de OCOS, ou Oficial de Comunicação das Operações Suspeitas, não só pelos compliance officers, não só pelas equipas jurídicas, mas deve ser uma preocupação transversal até na própria hierarquia das entidades obrigadas.
Isto quer dizer, no fundo, que os órgãos de administração, as equipas jurídicas, as equipas de compliance devem fazer um esforço para tornar estas preocupações de prevenção de branqueamento de capitais não apenas preocupações de tone at the top, como disse o meu colega Pedro Paes, mas também de tone in the middle, de tone at the bottom, enfim, um old tone em toda a entidade. Isto quer dizer também que as entidades obrigadas devem, portanto, conhecer as legislações, devem, portanto, conhecer o fenómeno de branqueamento de capitais, mas devem, sobretudo, saber quais os deveres a que estão adstritas. Nós temos, enfim, durante esta última semana, procedido a uma série de encontros formativos onde este tema da prevenção do branqueamento de capitais tem sido debatido e, obviamente, as entidades obrigadas aqui em Moçambique estão já sensibilizadas para a importância deste tema de prevenção do branqueamento de capitais. Algumas delas têm já também aquilo que são mecanismos, instrumentos de compliance adaptados a estas novas exigências, mas esta prevenção do branqueamento de capitais vem apertar essa exigência. E, portanto, mesmo as entidades obrigadas que já tenham alguns dos mecanismos e alguns dos instrumentos que foram referidos pelo meu colega Pedro Paes, o código de ética, o código de conduta, um plano de riscos, uma matriz de riscos, um canal de whistleblower ou um canal de denúncias, têm que readaptar esses mecanismos para cumprir com aquilo que são estas exigências, enfim, desta nova lei ou desta lei redesenhada da prevenção de branqueamento de capitais. De forma muito sumária, nós quando falamos na prevenção de branqueamento de capitais, falamos de todos estes deveres, nós não temos, obviamente, tempo de abordar a todos, nem esse o objetivo desta sessão, mas temos aqui aquilo que é um resumo dos principais deveres gerais. Permitam, numa seleção que foi feita tendo em conta também as exigências desta legislação moçambicana, abordar dois deles, o dever de avaliação de risco e o dever de identificação e diligência, que são os deveres entry-level, os primeiros deveres que as entidades obrigadas, na execução e na persecução do seu objeto social e da sua atividade, devem ter em conta. Comecemos então pelo dever de avaliação de risco. Obviamente que as entidades obrigadas devem sempre ter uma preocupação em identificar, em avaliar e em compreender aquilo que são os riscos de branqueamento de capitais, naquilo que são também o desenvolvimento das suas atividades diárias. No entanto, este papel passivo não é suficiente. As equipas de compliance, o OCOS, o responsável pelo cumprimento normativo, por não dizê-lo, também os órgãos de administração e todos envolvidos naquilo que é o ADN empresarial de uma certa entidade obrigada, devem também fazer um esforço proativo, tornarem-se agentes de mudança de compliance, agentes de mudança na prevenção do branqueamento de capitais, para implementarem estas soluções dentro das próprias empresas. Aquilo que esta legislação e outras da AML acabam por configurar é sempre uma lógica de adaptabilidade, de transformação desses deveres à própria realidade da empresa. Esta risk-based approach, isto é, uma abordagem de risco tendo em conta a área de atividade da própria entidade obrigada, é fundamental. Mas é fundamental para que depois os elementos-chave dentro dessa estrutura empresarial possam também fazer esse tal papel proativo, ativo, na identificação de medidas de mitigação desta prevenção de branqueamento de capitais. A lei ajuda neste desidrato. E ajuda neste desidrato precisamente porque acaba por consignar aquilo que é um conjunto de índices, de fatores que permitem aos órgãos de administração e a todos os responsáveis por estas questões de compliance identificar aquilo que são possíveis riscos de branqueamento de capitais. Falamos, obviamente, naquilo que é a natureza, a dimensão, a complexidade na atividade desenvolvida, o país ou as áreas geográficas em que exerçam atividade, as áreas de negócio desenvolvidas, a natureza e a história do cliente. É fundamental fazer um profiling do tipo de cliente e do seu comportamento ético, transparente, íntegro ou não no desenvolvimento da atividade, a localização geográfica, os canais de distribuição, enfim, existem vários índices, vários fatores que podem ser utilizados pelas entidades obrigadas naquilo que é esta percepção de risco. Mas, obviamente, também que, quando falamos em dever de avaliação de risco, falamos, sobretudo, num momento concreto de exigência dessa avaliação de risco. A Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais faz aquilo que é uma exigência muito própria. Tem que ser construída uma matriz de risco de prevenção de branqueamento de capitais e não tenham dúvidas que atrás desta matriz de risco de prevenção de branqueamento de capitais irá também surgir, por exemplo, a exigência de uma matriz de risco referente àquilo que é a prevenção da corrupção, mas, dizia eu, esta matriz de risco tem que ser sempre
construída à partida de uma avaliação, tendo em conta o grau de probabilidade, isto é, dentro de uma entidade obrigada, qual é a probabilidade daquele risco específico de branqueamento de capitais ocorrer, e depois, para cada um destes riscos identificados, fazer duas coisas muito simples. Calcular o impacto, isto é, se de facto esse risco se materializar, qual vai ser o seu backlash, qual vai ser o seu efeito de contaminação para aquela entidade obrigada, e tudo isto é classificado como risco baixo, médio ou alto, quer o grau de probabilidade, quer o grau de impacto, mas mais do que isso, e tendo em conta uma umbrella, um espectro geral daquilo que é o risco global de cada um destas áreas de atividade das entidades obrigadas, é necessário que as equipas jurídicas, as equipas de compliance e os próprios OCOs possam, obviamente, fazer e propor estratégias de mitigação. Atenção que este OCOS é uma das peças fundamentais na operacionalização e que não se confunde nem com as funções do compliance officer, nem com as funções do advogado in-house, nem com funções de responsáveis pelos programas de compliance. Existe até a possibilidade deste OCOS poder ser desempenhado, essas funções, por um elemento externo à estrutura da própria entidade obrigada. O que é necessário é que haja aqui um desidrato e uma exigência de competência, de integridade no desempenho das funções. Isto porquê? Porque, obviamente, o OCOS, o responsável pelo cumprimento normativo, mais do que conhecer aprofundadamente todas estas leis, mais do que ter um conhecimento e uma sensibilidade jurídica, tem também, sobretudo, que ter um papel de dinamização na implementação das políticas, na implementação de procedimentos e também naquilo que é a revisão e atualização de todos estes procedimentos de avaliação de risco. Atenção também que quando se faz a avaliação de risco, além das medidas ditas normais, se detectado aquilo que é um risco efetivo de prevenção de branqueamento de capitais, a equipa do OCOS ou a equipa dos responsáveis de cumprimento normativo tem que agir rapidamente. E este agir rapidamente aqui é fazer uma espécie de gestão de danos, de mitigação imediata daquele risco. E, portanto, é um papel especialmente exigente, é um papel também igualmente determinante. Eu aqui gostava também de salientar que esta não é uma batalha solitária do Departamento de Compliance, não é uma batalha solitária do OCOS. Existe responsabilidade do órgão de administração. Nós ontem discutimos num dos nossos fóruns que, na legislação portuguesa, um dos passos fundamentais de operacionalização desta responsabilidade do órgão de administração veio através do papel dos supervisores que, em avisos próprios para o efeito, disseram, não, as entidades obrigadas, além de haver responsabilidade do órgão de administração, têm que indicar também um responsável que tenha o pelouro efetivo de acompanhamento, de atualização e de fiscalização dentro da entidade obrigada destas preocupações de prevenção de branqueamento de capitais. Nós, na legislação moçambicana, o que temos, pelo menos para já, é a responsabilidade do órgão de administração expressamente prevista. Portanto, o órgão de administração das entidades obrigadas deve aprovar as políticas, os procedimentos e os controlos que estão previstos e que nós já abordámos nesta exposição sobre o dever de avaliação de risco, mas deve ter também um conhecimento que eu diria que é adequado, proporcional, mais uma vez, assente numa lógica de risk-based approach, de todos estes mecanismos e riscos de prevenção de branqueamento de capitais. Portanto, vejam bem como a própria legislação deixa aquilo que é um papel exigente para o próprio órgão de administração. Deve assegurar que a própria estrutura da entidade obrigada esteja sempre adequada a acompanhar todas essas exigências de prevenção de branqueamento de capitais. Se começarmos no responsável pelo cumprimento normativo, se passarmos àquilo que é o oficial de comunicação de operações suspeitas, a diferença está também naquilo que é a transmissão pedagógica de informação, não só por estes elementos tradicionais com responsabilidades no âmbito da prevenção de branqueamento de capitais, mas a batalha começa também em disponibilizar esta informação, disponibilizar este conhecimento aos elementos base das empresas, porque estes é que efetivamente são também essenciais numa construção da tal cultura de integridade e transparência que seja transversal e partilhada por toda a entidade obrigada. Neste hidrato, aquilo que o meu colega Pedro Paes e de forma muito sublinhada, referia na sua introdução,
estes fóruns de discussão, estas exigências de formação são fundamentais. Mas são fundamentais não como pontos de chegada, são fundamentais, sobretudo, como pontos de partida de discussão destes temas e, obviamente, também de sublinhar possíveis estradas, possíveis caminhos de evolução. Falámos aqui em dever de avaliação de risco, falámos na responsabilidade do órgão de administração. Gostava só de salientar aquilo que é um dever, diria eu, fundamental e basilar para as entidades obrigadas neste âmbito da prevenção do branqueamento de capitais. Todas as entidades obrigadas com quem temos falado têm uma noção, pelo menos difusa, daquilo que é a necessidade de recolher, enfim, o maior número de informações possíveis sobre as contrapartes com as quais estabelecem relações de negócio, mas este dever de conhecer a clientela, de know your customer and know your transaction, QIC e QIT, tem agora também, no âmbito desta prevenção do branqueamento de capitais, aquilo que é uma exigência reforçada. Já lá vamos. O dever de identificação e diligência, nesta lei, faz com que, obviamente, tenha que ser recolhida, em primeiro lugar, todas as informações do determinado cliente, tenha que ser também efetivado o rastreio do beneficiário efetivo, sempre que seja estabelecida uma relação de negócios ou sempre que sejam efetuadas transações ocasionais de montante igual ou superior a 900 mil meticais. Mas a própria lei é muito clara ao dizer: este dever de educação e diligência ocorre quando existem relações de negócio, ocorre, em segundo lugar, quando existem relações ocasionais, mas atenção, independentemente do valor, caso haja um conhecimento ou uma suspeita mínima de haver aqui um caso de prevenção de branqueamento de capitais, ou quando haja dúvidas quanto à veracidade ou adequação dos dados de identificação, as entidades obrigadas devem sempre operacionalizar esse dever de identificação e diligência. No fundo, aquilo que se diz é muito simples. Na dúvida, tem sempre que se fazer esse dever de identificação e diligência. E as entidades obrigadas devem encarar este dever de uma forma séria, porque é este dever que é a porta de entrada dos clientes e dos possíveis riscos de branqueamento de capitais dentro do core, dentro do coração das próprias entidades obrigadas. Atenção que, para lá daquilo que é um dever de identificação de QIC, QIT inicial, as autoridades de supervisão têm um entendimento que, na operacionalização de um dever de revisão e de atualização, este QIC e QIT deve ser renovado de forma periódica. E mais do que isso, quando haja uma alteração de circunstâncias, das circunstâncias societárias dos próprios clientes, deve ser renovado de forma a aquilatar e garantir a veracidade e a atualidade da informação fornecida. Mas, se houver aquilo que é a sinalização de um risco de branqueamento de capitais, temos que ter a noção clara que, além destas medidas normais, existirão sempre medidas suplementares, complementares e até reforçadas. Então, estamos aqui perante aquilo que nós ontem chamávamos de um compliance integral, que é um compliance integral que também se verifica através de uma extensão do compliance no tempo, em que estas exigências de Know Your Customer e Know Your Transactions são sublinhadas pelas próprias estruturas societárias e pelas próprias necessidades das entidades obrigadas. Falámos já naquilo que é a fase inicial do conhecimento do cliente. Eu, para não vos maçar e para não também entrarmos de forma muito aprofundada neste tema, faria aqui apenas uma chamada de atenção, um sublinhado que me parece essencial. É que todas estas ideias de avaliação do risco, todas estas ideias de identificação, verificação e diligência acabam por entroncar naquilo que é uma ideia muito mais profunda e anterior, que é de manutenção de uma vigilância contínua. Esta vigilância contínua que vai aqui funcionar como um patamar, um vetor de manutenção da qualidade do negócio das entidades obrigadas, mas que vai envolver também todos os agentes dentro das entidades obrigadas naquilo que é um desidrato comum de construção desta cultura de cumprimento normativo, de compliance e de compliance especial na prevenção de branqueamento de capitais. Diria apenas ainda que
para além destes deveres, existem alguns outros que aqui o Carlos vai de forma muito breve, muito perfunctória, a resumir. Eu diria que se existe a violação, ou pelo menos a percepção de violação de alguns desses deveres por parte de uma entidade obrigada, existe também correlatamento por parte do OCOS, em primeira linha, por parte do órgão de administração, por parte da estrutura de compliance, um dever de comunicar. E este dever de comunicar tem que ser feito sempre na dúvida, de forma, diria eu, sustentada para aquilo que são, por um lado, as autoridades de supervisão e, claro, o GIFIM, que tem aqui um papel, diria eu, de norte, de polo orientador no desenvolvimento destes ideais, ideias e políticas e procedimentos de prevenção de branqueamento de capitais, também em Moçambique. Falámos em todos estes deveres de uma forma geral, falámos de forma mais afunilada naquilo que é o dever de avaliação de risco e também no dever de identificação e diligência, mas tal não preclude que não haja ou que haja um conhecimento por parte das entidades obrigadas de todos os deveres. Eles são muitos e aqui o Carlos vai só apenas de forma resumida também referir alguns deles. Obrigado, João. Olha, ainda no dever de identificação e verificação, talvez importa salientar que toda a legislação que tem vindo a ser aprovada vem nesse sentido de encontrar esta legislação do branqueamento de capitais. Já só ver o novo Código Comercial que foi aprovado em 2022, se não estou em erro, já vem com a obrigatoriedade de, nas sociedades anónimas, ter de se identificar o acionista, o que não acontecia no antigo código. E ainda, agora, com a aprovação do Regulamento de Registro das Entidades Legais, há uma necessidade de se preencher uma espécie de formulário de beneficiário efetivo. E este formulário efetivo deve conter todos os elementos identificativos deste mesmo beneficiário efetivo, assim como dos eventuais procuradores desta sociedade no ato de registro. E para todas as sociedades que já tenham sido registradas, tem um prazo para apresentar esta informação. É verdade. Deixa-me só complementar, porque essa é uma ideia fundamental, ou seja, o esforço de compliance na prevenção do branqueamento de capitais já começou há anos atrás e já está um bocadinho disseminado por aquilo que são, e muito bem, essa nota que dás aqui, que é muito prática e é muito útil, já está disseminada por vários instrumentos legislativos aqui em Moçambique. Aquilo que esta lei de prevenção do branqueamento de capitais parece fazer é concentrar todo esse esforço, realçá-lo, sublinhá-lo e, como tu disseste há bocado e muito bem, lançá-lo dentro das próprias entidades obrigadas. Pois. Obrigado, João. E no âmbito dos outros deveres, temos aqui o dever que eu acho que é bastante importante, apesar de ser indicado como outros deveres, que é o dever de comunicação, que para mim é o corolário de todos os outros deveres. O dever de verificação, assim como o dever de recusa, tudo culmina na comunicação. E a comunicação leva a essa questão de entregar toda a informação do beneficiário efetivo ao regulador, melhor, ao supervisor, neste caso, o GIFIM. E levando essa questão, para mim, da própria Moçambique não tem nenhuma lei de proteção de dados. Até agora não sabemos como é que esta informação é tratada, do ponto de vista seja das entidades financeiras, assim como não financeiras, ou das entidades obrigadas, como é que depois é tratada esta questão da comunicação. Tem também o dever de recusa, que também é importante, e entendo que as entidades neste momento são dadas por lei a oportunidade de, durante a avaliação, no momento da verificação, se entenderem que não existem elementos para manter a relação de negócio, tem este dever de recusa e que deve ser fundamentado. E não só é fundamentado, são obrigadas a comunicar aos GIFIM que tiveram uma sessão e tiveram de recusar o estabelecimento de uma relação de negócio por este e aquele outro motivo. O dever de conservação, que também é um desafio, pois a lei obriga que as entidades obrigadas conservem os documentos durante 10 anos, um período de 10 anos. E obriga que esses documentos tenham de ser atualizados. Ou seja, a relação, enquanto esta relação se mantiver, há uma necessidade de os documentos são apresentados no início, mas a verificação não é só no início, é contínua enquanto se mantiver esta relação. O dever de controle foi bem dito pelo João enquanto falava de verificação. Penso que
nos outros deveres que podemos chegar por aqui. Muito obrigado, Carlos. De facto, esta ideia que o Carlos estava aqui também a sublinhar é importantíssima, é que estes deveres não podem ser vistos numa lógica cristalizada no tempo, isto é, não existe apenas um momento único de operacionalização destes deveres e depois de cumpridas as entidades obrigadas podem fazer aquilo que bem desejarem. Não é esse o desidrato, não é esse a ratio, não é esse o objetivo desta lei. Todos estes deveres, especialmente aqueles que eu abordei, que foram também aqui de forma acessória abordados pelo Carlos, isto é, o dever de identificação e diligência, de verificação, o dever de avaliação de risco e também aquilo que é o dever de comunicação, devem ser entendidos pelas entidades obrigadas como deveres perenes, que são sujeitos ao momento inicial, obviamente, mas que têm que ser sempre atualizados, reverificados e tornados sempre a ser executados. Este é um grande desafio, é que estas estruturas de compliance, estas estruturas de cumprimento normativo, e nós estamos a falar ainda apenas desta lei da prevenção do branqueamento de capitais, muitas outras estarão aí na calha para serem transpostas também para aquilo que é o ordenamento normativo moçambicano. Exigem uma flexibilidade, uma adequabilidade e um conhecimento aprofundado por parte destas estruturas de compliance, que têm que ter competências que vão muito para além da abordagem jurídica e que se centram, parece-me a mim, naquilo que é uma abordagem estratégica de todas estas temáticas. Para terminarmos, apenas uma nota final. É que nós falámos em necessidade de compliance, em cultura de integridade e cumprimento. Falámos depois no crime de branqueamento de capitais. Eu próprio abordei alguns dos deveres das entidades obrigadas, complementados também por outros deveres que, como vimos, Carlos, não são assim tão acessórios, mas a verdade é que o que interessa às entidades obrigadas, para além do cumprimento, é saber, bem, se houver uma violação de um destes deveres, existe alguma sanção, existe alguma consequência, e aqui é que temos um desidrato, um fito quase economicista nestas leis e nestas legislações. É que a parte pedagógica é feita no final através da aplicação de uma coima, através da efetivação de um regime sancionatório. Por isso, a nossa intervenção e a intervenção das equipas de compliance tem que ser feita não só neste momento da aplicação da coima, são certamente muito úteis nas elaborações das defesas junto às autoridades supervisoras, mas sobretudo naquilo que é o momento anterior. E aqui, quando falamos em momento anterior, falamos de uma planificação de compliance. Todos aqueles deveres que nós abordámos há bocadinho e que vocês encontravam naquela planilha, naquele quadro com 12, 13, 14 deveres, e são muitos, e são muitas as situações, acabam por, se violadas, dar origem àquilo que é a aplicação de uma coima. Estes PowerPoints vão ser depois disponibilizados e, portanto, vocês podem encontrar aqui alguns exemplos, mas, só para terem uma ideia, na legislação portuguesa são 96 situações. Na moçambicana andarão perto disso. Mas quer dizer, estamos aqui a falar de situações em que a violação de um dever por parte da entidade obrigada pode consubstanciar-se na aplicação de uma multa, de uma coima, e que, ou qual é o espectro destas coimas. Se estamos aqui a falar de uma contornação ou de uma contravenção, melhor dito, a entidade infratora ou a entidade obrigada infratora, se for uma instituição financeira e se a infratora for uma pessoa coletiva, estamos a falar de multas de 2 milhões a 10 milhões de meticais. Se for uma pessoa singular, de 60 mil a 6 milhões de meticais. Para as entidades não financeiras, obviamente que temos aqui uma redução dos valores, porque se entende que as entidades não financeiras não terão a partir dessa sensibilidade necessária para se adaptar de forma tão rápida a estas exigências, mas mesmo assim estamos a falar de multas de 1 milhão a 5 milhões de meticais se o infrator for uma pessoa coletiva, ou 300 mil a 3 milhões de meticais se for uma pessoa singular. Vejam que estas multas estão divididas em pessoa coletiva e pessoa singular. Porquê? Porque, efetivamente, existe responsabilidade da entidade obrigada, existe responsabilidade ou possível responsabilidade do órgão de administração, mas também o órgão de administração e os colaboradores, num patamar individual, podem ser responsabilizados se atuaram contra ordens expressas dessa entidade obrigada ou, atuando no cumprimento dessas ordens, não fizeram um cumprimento total dos seus deveres. Portanto, isto é diria, um regime sancionatório de espectro de aplicação amplo. Todos podem ser sancionados. E, como tal, é necessário também perspectivar esta situação naquilo que é a exigência destas
multas. Uma última nota para dizer, mais uma vez, que o conhecimento destas leis é fundamental, mas tem que ser um conhecimento antecipado, um conhecimento que se baseie naquilo que é o trabalho das equipas de compliance, na prevenção destas situações, sendo que na parte final, na parte da aplicação da coima, ainda que possível, já é uma intervenção tardia. Portanto, planeamento de compliance, planeamento dos programas de compliance é, nesta fase, fundamental. Eu não sei se temos perguntas, vamos fazer também aqui um compasso de espera para ver se temos alguma pergunta no nosso chat. É o momento de colocarem as vossas perguntas, colocar a mão no ar, podem colocar também a pergunta diretamente no chat. De qualquer das formas, estes PowerPoints, esta gravação vai ser disponibilizada para aquelas pessoas que deixaram enfim, o e-mail no chat. Nós estamos também sempre disponíveis para, enfim, responder e para partilhar o nosso eventual conhecimento nesta matéria com os participantes. Também nas redes sociais das sociedades vão ter esta Não podemos matéria. falar. Viva, boa tarde. Boa tarde, faça favor. Bem, escrever ia se calhar ia levar mais tempo. Só pequenas questões que temos aqui. Por exemplo, nós gostaríamos de saber a aplicabilidade do dever de recusa versus o dever de abstenção. Esta é a primeira questão, não sei se conseguiram perceber. Quando é que aplicamos o dever de recusa e quando é que aplicamos o dever de abstenção? Porque tem havido muita confusão na interpretação desses. Edson, só para enquadrar, o Edson está a falar do Mosabanco, correto? Certo. Ok, Edson Balul, Mozabanco. Posso avançar? Pode, claro. Ok. Em virtude disso, e trabalhamos com estas matérias sempre, também, no âmbito da monitoria das transações, temos situações em que devemos aplicar os bloqueios ou os cativos. Gostaríamos de perceber um bocadinho aquilo que é a vossa vertente em relação a este ponto. E, por último, falaram do dever de avaliação de risco. Nós tínhamos uma situação definida no âmbito do aviso número 5 GBM 2022, que obriga, versus as diretrizes de risco também, que é do 4 GBM 2013, que obriga os bancos a efetuarem autoavaliação do risco compliance. Entretanto, com a nova lei e o novo regulamento, temos uma situação em que, de 6 em 6 meses, nós temos que responder a um questionário para o Banco Central. Ok? Então, gostaríamos de saber se prevalece ainda esta situação. Naturalmente, já fizemos essa questão ao Banco Central e não tivemos resposta nenhuma, já adiante. Então, queria saber se tem alguma experiência em relação a isso. Obrigado. Sim. Enfim, vamos tentar responder às três perguntas que coloco, embora, para lhe ser franco, Edson, a ligação estava um bocadinho com dificuldades técnicas e, portanto, pode ter havido aqui alguma informação que ficou sem ter sido devidamente recebida. Mas se, enfim, vir que quer acrescentar alguma informação, depois também interrompa a qualquer altura e nós ouvimos novamente as perguntas. Mas, de uma forma muito básica, aquilo que acontece é que temos aqui uma pergunta relacionada com, enfim, quando é que existe a operacionalização do dever de abstenção e do dever de recusa, aquilo que é uma questão também relacionada com a aplicabilidade de, enfim, deveres de autoavaliação de risco antes da legislação e depois com o surgimento desta legislação, em que, segundo bem percebi, pretende ver esclarecido se esta nova legislação substitui ou não os avisos existentes anteriormente, e tínhamos ainda uma outra questão relacionada com bloqueio e cativos, não é? Portanto, ainda relacionado com o mesmo. Bem, eu vou tentar dar uma resposta global, depois também vou passar aqui ao Carlos para ele complementar de acordo com a legislação. Aquilo que acontece é que, efetivamente, quer o dever
dever de abstenção, quer o dever de recusa, consistem na mesma ideia fundamental, que é, se houver a sinalização de uma qualquer situação de branqueamento de capitais, existe uma proibição de execução daquilo que é, enfim, a operacionalidade e a continuidade dessas situações onde existe a simulação de prevenção de branqueamento de capitais. Existe aqui alguma discussão doutrinária e jurisprudencial, mesmo em Portugal, que diz, bem, o dever de abstenção e o dever de recusa têm o mesmo fito, têm o mesmo objetivo e existe alguma dificuldade na sua distinção, porque correspondem os dois a uma ideia de, a partir de que haja uma prevenção de branqueamento de capitais, uma sinalização de risco de branqueamento de capitais, não existe aquilo que é a possibilidade de continuar. Agora, o fator diferenciador, embora correspondam à mesma ideia, acaba por, muitas vezes, estar ligado a uma percepção temporal. Isto é, o dever de recusa relaciona-se com aquilo que é normalmente ou tradicionalmente a operacionalização do dever de identificação e diligência. Isto é, quando uma entidade obrigada está a fazer tudo aquilo que são os seus desidratos de identificação e diligência, recolha de documentação para perceber quem está do outro lado, falámos aqui há bocadinho em QIC, QIT, medidas complementares, medidas suplementares e medidas reforçadas, nós estamos aqui a falar um dever de recusa, isto é, do momento inicial em que a entidade obrigada deve recusar estabelecer qualquer tipo de relação na sequência desses momentos iniciais de verificação da identificação e diligência com aquele X cliente ou com aquela X entidade, certo? Portanto, o dever de recusa normalmente, tradicionalmente, está relacionado com essa operacionalização inicial do dever de identificação e diligência. A abstenção é um bocadinho diferente. Pressupõe que já haja uma relação ongoing consubstanciada entre uma entidade obrigada e um determinado cliente. Imaginemos que a entidade X, no momento de QIC e QIT, fornece tudo aquilo que são as informações suficientes para que haja ali uma validação do estabelecimento de negócio. Por uma qualquer alteração superveniente, até na execução de um dever de identificação ou diligência periódico, ou de uma medida suplementar de identificação e diligência, ou de uma medida reforçada, existe aí sim, num momento temporal posterior, aquilo que é a identificação de um risco de prevenção de branqueamento de capitais. A partir daí, já não estamos a falar de recusa. A relação de negócio já está estabelecida. Estamos a falar num dever de abstenção. Deve parar, cortar, abster-se de continuar essa relação. Este critério temporal, obviamente, é um critério muito, diria eu, simplista na abordagem. Nós sabemos que as relações de negócio não são, muitas vezes, assim tão simples ou tão imediatas, ou não permitem aquilo que é essa partida ou essa divisão no tempo. Agora, o fator de diferenciação que é entendido jurisprudencialmente e doutrinarmente é este. Estamos a falar de dever de recusa no momento de identificação e diligência, no momento de onboarding, de entrada, de estabelecimento da relação de negócio. Estamos a falar de um dever de abstenção, já no momento posterior. Última nota, Edson, relativamente a esta pergunta. Ainda que não seja possível, muitas vezes, dada a complexidade da monitorização das transações, dada a complexidade destas relações negociais entre entidades obrigadas e clientes fazer esta divisão temporal, o que eu diria que quer o dever de abstenção, quer o dever de recusa, correspondem a uma mesma ideia, que é, a partir do momento em que haja uma sinalização do risco de prevenção de branqueamento de capitais, aquilo que acontece é que torna-se impossível a confiança necessária para que haja uma relação entre a entidade obrigada e entre o próprio cliente. E, portanto, a partir desse momento, essa relação ou não acontece desde o início, dever de recusa, ou tem que cessar a partir desse momento, dever de abstenção. Antes de passar a palavra ao Carlos, para ele depois complementar também por pertinente, apenas dar-lhe também uma pequena abordagem geral àquilo que é a dúvida que manifestou relativamente à sucessão de leis. Obviamente que esta prevenção de branqueamento de capitais teria o seu vigor, por norma, ex nunc, ou seja, os seus efeitos projetam-se para o futuro. E, portanto, a partir desse momento, se temos obrigações relativas a prevenções de branqueamento de capitais estipuladas antes da entrada dessa lei, quaisquer que elas sejam, a partir desta nova legislação, aquilo que acontece é que entrarão em vigor
depois do período transitório que já passou, e portanto esta lei está plenamente em vigor, aquilo que são as estipulações previstas enfim, nesta nova legislação de prevenção do branqueamento de capitais. Isto aplica-se, obviamente, a tudo. Aplica-se aos momentos de autoavaliação, de risco, aos momentos de avaliação de riscos de terceiros, etc, etc, etc. Nós aqui nesta nossa formação, infelizmente, não temos tempo para abordar todos esses vetores. Nos fóruns de discussão de formação que tivemos no passado, temos abordado todas essas temáticas, mas a verdade é só uma. As instituições devem olhar para estas novas obrigações da prevenção do branqueamento de capitais como elas estão consubstanciadas nesta prevenção de branqueamento de capitais, que, em princípio, não substitui, mas pelo menos integra, desenvolve para o futuro todas as anteriores legislações existentes sobre esta temática. Um problema que o Edson, de forma muito inteligente, coloca aqui, no final da sua intervenção, e que também me parece, enfim, de sublinhar, é que esta prevenção de branqueamento de capitais, esta legislação de branqueamento de capitais, só funcionará em dois polos. Primeiro polo, se as entidades obrigadas tiverem preocupação de construção desta cultura de integridade e, nessa medida, implementarem essa legislação e cumprirem essa legislação dentro destas entidades, comunicando, verificando, controlando o risco, mas também é preciso, obviamente, por parte das autoridades de supervisão, que mantenham os canais abertos para receberem essas denúncias, para tratarem essas denúncias e, principalmente, para exercerem um papel pedagógico, um papel de formação, um papel de esclarecimento de dúvidas na aplicação desta legislação. Carlos, não sei se queres complementar alguma destas ideias? Não, João, acho que esgotou, mas vou só acrescentar ao Edson que o dever de recusa é, de facto, no momento da avaliação, da identificação da entidade com quem se relaciona, seja o seu representante legal, assim como todos os procedimentos necessários para chegar até ao beneficiário efetivo e entender-se que não, dos elementos que foram colhidos, não há elementos suficientes para se manter, ou melhor, para se iniciar a relação. E aí entra o dever de recusa. Enquanto que o dever de abstenção, como disse e bem o João, é numa relação ongoing, onde desse dever de abstenção pode a relação terminar assim como pode continuar. Dependendo, isso já da sensibilidade, seja do próprio, no caso do banco, do próprio cliente. Então, o banco abstém-se E da avaliação. exatamente de uma situação que, ao avaliar, entende que esta relação presente ou esta situação presente ou futuramente pode desencadear uma situação de financiamento, por exemplo, ao terrorismo. E o banco pode entender que não, vai se abster daquela operação em concreto. E não das outras que entender que não, essas estão in compliance. Então, o dever de recusa está dentro de uma relação que já existe com o cliente. Muito obrigado. Pedro, não sei se queres acrescentar Não. alguma coisa. Bem, Alguma questão? Não. sim, eu ia dizer, Pedro, que, enfim, nós temos aqui um espaço reduzido, a antena aberta, por construção, é uma transmissão muito rápida de informação, mas, de qualquer das formas, muito obrigado ao Edson pelas questões que me parecem excelentes. Mas, Edson, a nossa equipa está, como sempre, disponível para discutir todos esses temas. No chat vão circular e no e-book que nós vamos enviar estão lá todos os nossos contactos e, portanto, todas essas dúvidas, ou quaisquer dúvidas que tenha, podem depois também ser enviadas por escrito. Nós também responderemos com todo o gosto e podemos discutir essas matérias. Mas muito obrigado, Edson, pela sua participação. Edson, pode deixar também, se entender que quer as respostas por escrito, pode deixar as suas questões aqui no chat por escrito, que nós teremos imenso gosto em também responder e enviar para o seu e-mail. Obrigado. Muito obrigado, Edson. Bom, não havendo por parte de nenhum dos participantes aqui mais nenhuma solicitação de participação, enfim, agradecendo também da minha parte a vossa atenção, passaria a palavra ao Pedro para o closing final desta antena aberta. Bom, eu só queria agradecer de facto a vossa presença e a discussão que foi colocada pela equipa do Mosa Banco, agradecer também todos os outros que participaram. E agradecer aos meus colegas de painel a excelente exposição e de reforçar aquilo que o João e que o Carlos já disseram. De facto, isto não é um ponto de chegada, é sim um ponto de partida e, portanto, nós estamos à vossa disposição
para qualquer questão e vamos disponibilizar de forma gratuita e livre um e-book que preparámos e que hoje mesmo o estamos a lançar no nosso site www.rsa-lp.com, secção de e-books, e iremos enviar para todos os que estão a colocar o e-mail, o endereço de e-mail, enviaremos o e-book de forma totalmente grátis para que possam ter acesso a esta compatibilização e que vos ajude no vosso trabalho e sempre tiverem dúvidas, estamos à vossa disposição para qualquer questão. Ok, muito obrigado então a todos e uma boa tarde. Muito obrigado por tudo.